Olá, tudo bom? Hoje estou fazendo aqui um vídeo um pouquinho diferente, o qual eu vou, não sei como é que chama isso, se esse tipo de vídeo, né? Eu vou comentar em cima de um vídeo de uma pessoa que ganhou uma certa notoriedade aí, tentando não julgá-la, né? Mas trazendo questionamentos muito duros e por que não dizer um ódio em relação às constelações familiares, né? Isso acaba que gerou uma quantidade de haters inconscientes, basicamente repetindo algumas das palavras que essa querida coloca sobre o que ela entende como sendo constelação familiar. E eu tô aqui super de boa, eu já mandei mensagem para ela pedindo para ela fazer uma live comigo, mas ela acabou não respondendo. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né? Então, o vídeo dela tem 45 minutos, falando sobre constelações familiares. E eu acredito que a maneira que eu pretendi fazer isso aqui é parando o vídeo e comentando. Então, provavelmente eu demoraria mais do que 2 horas, mas, assim, o que eu gostaria de explicar ou a maneira que eu gostaria de pontuar o que ela fala vai acabar cobrindo um pouco menos do que esse tempo, porque vai chegar uma hora que vai ficar repetitivo. Eu espero que você, assim como está escrito aqui, né, mais amor, por favor, a ciência do amor, e o principal questionamento dela é que constelação familiar não é ciência, né? E aí, vamos ver aqui, né, o que ela fala. Eu confesso que eu não vi o vídeo inteiro, só vi algumas partes e acabei desligando, e agora estou fazendo meio que ao vivo aqui para vocês, ok? Então vamos lá, vamos soltar aqui. O canal dela é bem fitness, né? Odisseia no espaço. Core, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E o vídeo de hoje é um tópico super pedido no canal, que é constelação familiar. Esse assunto já é um tópico recorrente aí pelos comentários do canal, do meu Instagram Bibi Bailas, e eu decidi então finalmente fazer esse vídeo. Ao longo dos últimos meses eu vim estudando muito sobre o que é constelação familiar, as práticas, constelação familiar no judiciário no Brasil. Então, assim, né? Toda informação que não é específica ou toda generalização esconde uma dor, né? Ao longo de muitos anos, muitos meses, não é uma informação específica. Eu estudo constelação familiar já faz muito tempo, desde 2012, e eu ainda não tenho uma conclusão do que ela é, né? É muito difícil a gente sair pegando informações leves ou superficiais e achar que a gente sabe do que se trata. Como eu disse, eu estudo constelações familiares há muitos anos, desde 2012, 2013, e eu ainda não sei o que é. E o desconhecido me atrai, porque eu me coloco numa postura do não saber, né? Então, a gente poder opinar sobre algo que a gente não conhece só porque leu um artigo no Google ou alguma coisa assim, não nos dá o direito de arbitrar em relação a algo, né? Então, já me demonstra uma dor, né? Toda a generalização, né? Tipo, você sempre faz isso, faz muito tempo que você me trata assim, eu nunca vi você me tratando bem, você sempre me diz isso, sabe? Isso é algo que eu aprendi com a PNL, que essas generalizações que não são específicas, elas escondem uma dor, né? Então vamos continuar aqui. Li os artigos científicos envolvendo constelação familiar, iremos discutir nesse vídeo. Esse vídeo está repleto de artigos científicos, iremos falar sobre muitos assuntos interessantes. Então, ler artigo científico não é ler sobre constelações familiares, né? Ela leu um livro do Bert Hellinger, né? Ela leu um livro da Virginia Satir, ela leu um livro do Adam Adler,
Então, é complicado. Do Moreno, ela leu um livro do Moreno, né? Parece que não. Ler artigos científicos é meio que... Como que eu posso dizer isso? É ler a opinião de outra pessoa. É ler a opinião de outra pessoa. Não a opinião de quem é constelador familiar, né? Por isso que é uma pena que ela não aceitou o meu convite para a live. O vídeo vai ser longo, então dá uma ajeitada aí aonde você estiver. Tô confortável. Porque esse conteúdo é muito interessante. Eu quero trazer para vocês um vídeo informativo que vai ser intenso e muito extenso. Informativo. Se tu gosta do conteúdo do Física e Afins, já deixa um like, te inscreve Isso. aqui no canal. E aí aproveita também, se está assistindo esse vídeo, deixa um like, um comentário, né? Porque o que eu espero é que os comentários dela de ódio atingiram um número de pessoas e views assim astronômicos, né? E meus comentários de amor também eu espero que atinja esse número de visualizações. Até tem uma pessoa de uma banda que eu gosto muito, chama Blink-182, né? Que ele tem uma letra, mas na verdade, bom, tô tomando meu vinho aqui, é de uma banda que chama Angels and Airwaves, que é do cara do Blink-182, do Tom, que ele fala que ele espera que a nossa mensagem do amor ela espalhe como fogo, né? Então eu espero que essa mensagem do amor ela espalhe como fogo, assim como a mensagem dos questionamentos, do ódio, quando as pessoas são arbitrárias em relação a alguma coisa. Espero que o amor seja que espalhe tantas informações, assim, tantos views quanto o ódio. Olha, eu julgando, vamos ver. Constelação familiar foi criada pelo alemão Bert Hellinger. Então, leu errado. O Bert Hellinger não criou as constelações familiares, né? O Bert Hellinger encontrou as constelações familiares, né? O Bert Hellinger estudou, sim, teologia, ele fez uma formação de psicanálise, de psicoterapia, ele fez uma formação em programação linguística, ele estudou muito terapia primal, e ele acabou encontrando as constelações familiares. As constelações familiares, elas datam de 1920. E o Bert Hellinger nasceu em 1930, salvo engano, né? Porque em 40, acho que mais ou menos 1930, 26, 30, não sei ao certo. Então, as constelações familiares nasceram antes do Bert Hellinger nascer. O Bert Hellinger trouxe um novo movimento. Inclusive, né? Se ela tivesse conversado com um constelador familiar, ela ia ter percebido. Eu estou olhando aqui para a tela, não estou olhando para vocês, né? Mas espero que você curte do mesmo jeito, né? Porque eu estou vendo aqui o rostinho no meu computador, o rostinho da nossa amiga aqui. Ela ia perceber que existe uma grande questão relacionada ao nome que o Bert Hellinger deveria compartilhar as constelações familiares, porque não foi ele que criou as constelações familiares, mas ele trouxe um novo olhar para as constelações familiares, né? Desde que eu comecei a seguir mais de perto o próprio Bert Hellinger, a Sophie Hellinger já mudou o nome 3 vezes. Ela já pediu para a gente, enquanto consteladores, né, formados, né, a gente que faz... Eu fiz uma pós-graduação em constelação familiar, 18 meses estudando, curso reconhecido pelo MEC, né? É estranho, né? E aí assim, né, vamos falar de dinheiro, né? Um curso que eu paguei mais de 40 mil reais para eu estudar, para eu me formar, para eu poder ajudar as pessoas, né? A constelação familiar, ela já passou, como eu disse, né? Passou com novos nomes. A Sophie já pediu para a gente chamar de nova constelação familiar, já pediu para a gente chamar constelação familiar conforme Bert Hellinger, né? E a última vez ela pediu para a gente falar em alemão. Ela pediu para a gente falar assim, a Familie Stellen, né? Que é posicionamento familiar, né? Então ela está pedindo agora, a última vez que eu a vi ao vivo, né? Depois da pandemia, isso significa que faz 3 anos que eu não a encontro ao vivo, né? Apesar dela estar virtualmente na minha formação, né? No momento que eu recebi o diploma, me fugiu o nome aqui agora, né? Da minha graduação, e ela já pediu para a gente falar que constelação familiar conforme Bert Hellinger tem que ter o nome Família Stellen. Então, queimou a largada já, né, queridinha? Como várias dessas terapias New Age, terapias alternativas, ela foi criada exatamente por
uma pessoa. A constelação familiar também é chamada de constelação sistêmica ou constelação familiar sistêmica. Vamos pensar um pouquinho ao longo do vídeo nessa palavra sistêmica. Então, sim, é verdade, ela falou certo. Chama também constelação familiar sistêmica, né? Tá correto isso que ela falou, mas não foi criada pelo Bert Hellinger, e o sistema significa que são consciências que interagem entre si, e isso forma um sistema, né? Essa é a minha visão de sistema. Vamos ver o que ela fala. Como eu disse, eu comecei a assistir esse vídeo faz muito tempo e não segui muito, que não me tocou. Que é uma palavra que vem da psicologia. Mais pra frente vou comentar um artigo científico onde A palavra sistema vem da psicologia? Não. Existem vários sistemas, né? O sistema educacional, o sistema judiciário, queimou a garra de novo. Debatido se a constelação familiar de fato é ou não é sistêmica. A constelação familiar... Eu garanto para você que é sistêmica. Vamos ver o que ela vai falar. Porque sistêmica significa que existem consciências que interagem entre si, né? A gente pode falar a verdade aqui, eu não sei se origina da psicologia, né? Mas nenhuma palavra origina de nenhuma linha de pensamento, né? As palavras, elas têm uma origem anterior à maneira que a gente se posicionava na sociedade, né? Então, existe um sistema planetário, um sistema judiciário, como eu disse, o próprio sistema do universo, o sistema de informações, né? O sistema que você usa, o sistema que eu estou usando para falar com vocês, né? Então, assim, eu acho tão bizarro a pessoa... Bom. É uma prática pseudocientífica, ou seja, ela usa de elementos científicos para obter uma validade que ainda não foi encontrada e muito possivelmente não será encontrada. E assim, por que é pseudociência? Ciência, né? Eu já estou ficando cansado já de fazer esse vídeo. Ciência, essas coisas me cansam. Vou tomar mais um golinho de vinho. Ciência é tudo aquilo que encontrou uma repetibilidade estatística, né? Eu não sei ao certo, e eu estou aqui de coração aberto, eu não fiz uma pesquisa antes, qual é a repetibilidade estatística que leva algo a ser comprovado como ciência. Se a gente pegar o Covid que a gente acabou de passar, o que fez com que a vacina para o Covid demorasse? O que fez a vacina do Covid demorar foi uma comprovação científica. A comprovação científica significa que depois de X tempo versus resultado, a gente vai ter uma comprovação de que aquilo funciona. Então, que eu já vi muitas pessoas falando que constelação não é ciência, eu não sei se veio desse vídeo que as pessoas falam, né? Mas, assim, aquilo que é comprovado como ciência é porque existe uma comprovação estatística, ou seja, 70% de repetibilidade, 80% de repetibilidade, 60% de repetibilidade, né? De cada 100 pessoas, se 70 pessoas usam um remédio e ele dá certo, no caso do Covid, pelo que eu saiba, chegou na casa de 50% a 60% de repetibilidade, ou seja, de assertividade, ou seja, de cura, no caso do Covid, né? Ou de imunidade, né? Isso significa que é aprovado pela ciência. O órgão que estuda, o órgão fala assim, ok, esse estudo aqui do Covid, dessa vacina para o Covid, faz sentido para eu estudar agora. Nas constelações familiares, esse estudo já foi feito, né, de comprovação e de repetibilidade estatística, né? Inclusive, foi esse estudo de repetibilidade estatística que levou as constelações a serem aprovadas no judiciário, né? O juiz Sam Storch, né, um dos grandes divulgadores aqui das constelações familiares, levou esse vídeo levou um estudo de aumento de reconciliação entre as partes após vivenciar uma experiência de um workshop ou uma vivência, uma palestra de constelação familiar. Aumentou o número de reconciliação entre as partes depois de participar de uma sessão em grupo de constelação familiar. E com base nesse estudo, esse vídeo está no YouTube,
Eu vou deixar aqui no link para você acessar esse estudo. Aí é um vídeo mais complexo, de 40 minutos, se quiser assistir, né? Que foi o que o judiciário considerou para aceitar nos tribunais, que a OAB considerou para reconhecer a prática, e que foi que o SUS considerou para reconhecer as constelações familiares, né? Vamos lá. Porque a gente vai discutir aqui artigos científicos. Então, artigo científico não é a opinião de quem participou, né? De novo, né? É difícil. O criador da constelação familiar, ele afirma que os problemas que a gente tem na nossa vida, tá? Que as pessoas têm na vida, eles são gerados por gerações passadas da nossa família. Não. Mesmo que o indivíduo não tenha uma relação direta com esses antepassados. Eu não sei se afirma, né? O que ela quer dizer com isso, né? De novo, né? Por trás da comunicação tem muita coisa que está por detrás da comunicação que a pessoa está querendo dizer. Sim, existe uma parte das constelações familiares que indica que uma das possibilidades para os nossos incômodos ou os nossos comportamentos, ele está ligado a históricos familiares, né? Estudo de árvore genealógica, genealogia, salvo engano, né? É um estudo que fala sobre isso, né? Que indica que dentro da nossa família a gente tem repetibilidade, não sei se é isso, de comportamentos similares, né? Aqui em casa a gente é assim, a gente torce para o mesmo time, meu pai torceu, meu avô torceu. Existe uma corrente de informação dentro de uma família que faz com que a gente tenha comportamentos similares, viva na mesma cidade, goste das mesmas comidas, tem o mesmo tipo de questões, tem o mesmo tipo de sofrimento, teve o mesmo tipo de angústia, né? Isso é uma das vertentes da constelação familiar, um dos caminhos, né? A constelação é dividida em três níveis de atuação. Esse é um, né? E aí, ao longo do vídeo aqui, se eu tiver paciência, porque eu já estou ficando sem paciência, eu vou continuar explicando. Mas se ela quiser fazer live comigo, eu juro que eu vou ter mais paciência. Eu juro. Que algo teria ocasionado esses problemas e vão afetar a nossa vida em vários casos, como de abuso, como de assassinato, como coisas recorrentes na nossa família. Não. O que o Bert Hellinger fala em relação a abuso e assassinato é que isso é um destino, e é um destino difícil, e é algo muito dolorido, né? E é algo que a gente pode ter uma maneira de encontrar mais leveza para lidar com isso. E não é colocar responsabilidade no meu antepassado. Isso já tem vídeo aqui no meu canal sobre isso que eu falo sobre isso, né? Não é falar que tem maldição na minha família, na família do outro. Assim, a constelação familiar é a ciência do amor. É mais amor, por favor. É um caminho para que a gente possa ter mais aceitação e encontrar as situações que existem na nossa vida como fonte de força, né? Se você pegar, vou falar aqui uma frase do Rubem Alves, né, que é, quando a gente pega uma pérola, né, ela vem de uma ostra que sofreu, né? Então, quando entra um grão de areia numa ostra, voltar a olhar para a câmera aqui, essa ostra, ela cria algo que a torna mais bela. Então, os sofrimentos que acontecem na nossa vida, eles têm a função de trazer maior força para que a gente possa passar pelas adversidades, para que a gente possa ter mais consciência, né? A constelação familiar é a ausência de busca de culpados, né? Então, até uma vez, semana passada eu constelei uma pessoa que passou por um constelador que falou que a culpa do que acontecia na dinâmica familiar dela era do marido. E eu falei para ela assim, ó, sinto muito, em nome das boas práticas das constelações familiares, você não fez uma constelação familiar, né? E assim, ou ela encontrou um profissional questionável, né? Porque tem formação de constelação familiar aí que dura uma semana, ou ela entendeu o que ela queria, né? Então isso também acontece, né? Então assim, nesse sentido, né,
a constelação familiar, ela nunca vai encontrar culpados. Ela sempre vai encontrar um olhar de aceitação, sempre vai encontrar um olhar de leveza, sempre vai proporcionar um olhar de leveza, né? Depende, é lógico, do ouvido que tá ali disponível, né? No caso, ela falou, o Bert Hellinger afirma, né? Sim, ele afirma, 100% do tempo? Não. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado para o que a gente assume como verdade baseado no que os outros estão falando, né? A constelação familiar, para mim e para todo mundo que conhece, é sempre uma experiência. Experiencie para você tirar suas próprias conclusões. E não é, já que é a ciência, a gente precisa repetibilidade para ter nossas conclusões. Não é ler um artigo, né? Depois que convido você, querida, a participar de 10 constelações familiares, aí você tira suas conclusões, né? Se você acredita em ciência, a ciência é repetibilidade. Então, que tal se experienciar 10 vezes uma constelação familiar, sentir que é algo que o relato de uma outra pessoa não vai proporcionar, né? Que é um artigo científico, né? Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele lutou na frente nazista ocidental. Durante toda a sua vida, ele demonstrou muitas ideias nazistas, tais ideias estiveram presentes com ele até sua morte. Então, o que você... Eu tô ficando cansado. Vou aguentar mais um pouco. O que significa para um jovem que tem 17 anos, que vive na Alemanha durante o período de Segunda Guerra Mundial? Significa que ele não tem escolha. Significa que ele foi levado a se alistar. Significa que a família dele, então, não estudou nada, né? Não sei o que você estudou, minha querida. Não sei o que você estudou. O Bert Hellinger relata no livro dele, Meu Trabalho, Minha Vida, que ele foi levado a se alistar, que ele foi obrigado a se alistar. Assim como qualquer país que está passando por guerras, ele chama os seus jovens para ser parte da sua força armada, né? Então o Bert Hellinger foi levado, e aí, inclusive, o Bert Hellinger, ele foi preso, né? Ele foi preso pelos soldados americanos, e ele conseguiu escapar dos soldados americanos, né? Porque ele sabia falar inglês, aí eu não lembro de ter história, mas ele sabia falar inglês, ele se comunicou de uma certa maneira, conseguiu escapar por um trem, ficou acho que 7 dias no trem até voltar para casa, né? Então, a gente está falando ali de um ser humano. Não é um monstro, né? Esse cara que foi parte do soldado nazista, não sei o que lá, não sei o que tem, defendeu ideias nazistas. Vou falar a verdade para você. O que o Bert Hellinger fala do Hitler é que o Hitler, ele se questiona até que ponto que o Bert Hellinger, ou nós, enquanto seres humanos, podemos questionar qualquer outro ser humano. Se eu sou uma pessoa que tem um pai e uma mãe a serviço de algo que eu não compreendo, será que o Hitler também não é um pai e uma mãe a serviço de algo que ele não compreendeu? E se eu consigo viver em sintonia, e percebe que sintonia não é aceitação, né? Ou melhor, é uma forma de aceitação, mas não é uma forma de repúdio. Porque tudo aquilo que eu repudio, eu não sei se isso é correto, né? A verbalização em português aqui, tudo aquilo que eu tenho repúdio me causa dor, ou está relacionado a uma dor passada que eu vivi. E aí, toda vez que eu crio uma rejeição em relação aos outros, esse ódio, eu carrego uma dor, né? Então, o Bert Hellinger joga o exemplo lá na Lua, né? Ele joga lá na Lua, assim, fala assim, nossa, se o Hitler é uma pessoa que está a serviço, que tem um pai e uma mãe, está a serviço de algo que ele não compreende, como que eu posso ousar em julgá-lo? É um questionamento humano, sabe? Profundo. Vamos falar, sim, é questionável? É questionável, mas hoje, no lugar que eu me encontro na minha vida, eu olho para isso e falo assim, nossa, cara, será que eu tenho o direito de julgar alguém? E é isso que o Bert Hellinger propõe, né? De novo, ele joga o exemplo lá na Lua, né? Se você procurar aí no Google, você vai achar o que o Bert Hellinger conversa numa carta de forma poética com o Hitler. Mas o convite dessa carta
não é validar o nazismo, não é defender pensamentos nazistas, né? O convite dessa carta é a gente colocar no nosso lugar e perceber que a gente não tem o direito de julgar ninguém, né? Então, de novo, né? Ela leu baseado naquilo que outra pessoa falou e leu baseado nas dores dela, né? Em vários seminários sobre constelações familiares e cursos... Não, o que o Bert Hellinger fala em vários seminários é que ele compartilha com, inclusive, né, o Bert Hellinger fala que ele sofreu vários questionamentos quando ele se posicionou nos anos 80 em relação ao Hitler nessa carta de não julgamento. Ele fala que quem possibilitou que o trabalho dele continuasse foram os amigos judeus, que é assim, amigo judeu, não carregue a dor dos seus antepassados, do ódio dos antepassados que eles têm em relação ao que aconteceu com eles. Sejam livres, né? Se seu antepassado sofreu com Hitler, você não precisa sofrer. Vá adiante, siga. Não carregue uma bandeira de ódio, carregue uma bandeira de isso aqui serviu para a gente aprender que a gente não tolera mais esse tipo de comportamento. Que a gente não precisa excluir as pessoas, julgar uma pessoa como certa e outra como errada, para que eu possa garantir que o meu ego está sendo ouvido, né? Então, assim, numa escala destruidora, né, a gente falar mal do Hitler e falar mal da Segunda Guerra Mundial é o comportamento que a gente deveria ter aprendido com o Hitler, com a Segunda Guerra Mundial, que é a não exclusão, que todos têm o direito de pertencer, que todos são seres humanos, que todos fazem parte, que todos têm um lugar nessa nossa sociedade e que a gente pode aprender com todos, que a gente pode seguir de forma livre, né? Isso pode ser uma utopia da minha parte? Pode. Da parte de todos os consteladores que eu conheço? Pode. Mas eu prefiro mirar na utopia de que todas as pessoas fazem parte, que a gente pode aprender com todos, do que mirar no ódio. Ele propagou comentários antissemitas, comentários esses que estão presentes em diversos relatos. Ele também fez um poema em homenagem a Hitler, cujo poema não lerei aqui no canal porque não faço apologia a crimes. Então, em homenagem ao Hitler, né? Ele não faz um poema em homenagem... Ai, meu Deus, estou perdendo a paciência. Não faz algo em homenagem ao Hitler. Ele faz um poema se colocando humilde perante ao destino que o Hitler teve, no sentido de não... quem sou, né, nesse sentido que eu já falei, quem sou eu para te questionar? Né? Quem sou eu para te questionar? Né? Ouso te... Inclusive está lá no poema, né? Ouso te julgar, ouso expulsar você do meu coração. É um poema de um ser humano que está com vários questionamentos, querendo entender qual que é a... Bert Hellinger foi padre, querendo entender por que num lugar onde Deus é o nosso Senhor, existe uma pessoa que causa tantas atrocidades assim. Deus permitiu que Hitler acontecesse ou não? São questionamentos que ele teve, que eu tenho certeza que você também teve, né? Mas a gente precisa traçar o perfil desta pessoa que criou a constelação familiar, porque vocês precisam entender a importância e o papel que a personalidade dele joga nessa constelação familiar. Lógico que não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei na GM de 2007 a 2012 e eu voltei a trabalhar na GM em 2022. E a grande dificuldade que meu chefe novo teve para me contratar é que ele falou assim: nossa, a sua personalidade de 2017 a 2022, apesar de você ter trazido bons resultados, ela é um pouco questionável. Será que eu devo confiar em você? Sim, confia. Eu mudei. A gente muda. As nossas visões, as nossas dores, a maneira que a gente se comporta, a gente pode ter o direito de mudar, né? A gente tem o direito de mudar. E o Bert Hellinger, que tem a personalidade de uma pessoa que foi obrigada a participar da Segunda Guerra Mundial, não traz esse ódio de ter sido obrigado a participar da Segunda Guerra Mundial. Ele traz a visão do amor, né, de uma pessoa que viveu 17 anos
divulgando ele era jesuíta, ele era um padre jesuísta, então ele entrava nas aldeias africanas, ele montou igrejas por lá, ele ia ao confessionário, ele ajudava as pessoas, né? Então, do jeito que fala, parece que assim, né? É um psicopata que participou, que era nazista, e aí ele colocou uma máscara, né? Um lobo com uma máscara de ovelha, que ficou 16 anos na África fazendo trabalhos assistencialistas e cuidando daquelas pessoas que não tinha nem o que comer, e aí de repente ele encontra as constelações familiares e coloca a marca do nazismo, né? Por isso que a gente precisa trabalhar ou falar daquilo que nos cabe. Se ela essa pessoazinha que é cientista, ela devia cuidar da ciência e não tentar descobrir, não falar sobre personalidade. Não faz o mínimo sentido, né? Querer falar que a personalidade dele tá acima das constelações familiares, porque inclusive isso é algo que ele fala, que o cuidado que ele tem é que as constelações familiares, elas estão em movimento, que não são, o Bert Hellinger fala que a gente não pode falar que somos nós que fazemos constelações familiares. As constelações familiares acontecem para as pessoas que estão presentes. A gente tem que fazer um movimento de tirar o ego. De novo, não estudou, não leu nenhum livro, não participou de nenhuma vivência e tirou suas conclusões baseadas na opinião dos outros artigos científicos, né? Ele também foi padre católico. Boa. E trabalhou na... Católico não! Jesuíta! África do Sul, junto à tribo dos Zulus, por 20 anos. Não, 20 anos. Ai, meu Deus do céu, onde que você leu isso, Chuchu? Ele, sim, tá certo, não, você estudou um pouquinho, sim, mas, né, eu acho que, assim, as pessoas usam esse termo científico, né, e até eu aqui, dando minha cara a tapa, para tentar trazer veracidade ou autoridade para poder falar de alguma coisa, mas, né, querida, não, só tá falando caca, né? Ele decidiu largar o sacerdócio para se casar. E também existem muitos rumores que durante o tempo que ele passou lá na tribo dos Zulus, ele participou de diversos rituais com psicodélicos e foi nesse momento que ele começou a se distanciar da sua tradição católica. Ele foi criado numa família conservadora e muito católica e passou a ter comportamentos e pensamentos mais místicos, digamos assim. Não. Bert Hellinger, ele teve sim a sua experiência com a ayahuasca, ele teve sim a sua experiência, mas isso foi 2004, queridinha, não foi. O que trouxe o questionamento dele em relação ao comportamento humano é que uma pessoa entrava no confessionário com um comportamento, que eu falo com meus alunos assim, Bert Hellinger, o negócio é o seguinte, eu matei uma galinha e falaram que eu tinha que vir aqui. Me dá aí qual que é a minha pena para me livrar dos meus pecados, sem nenhum peso na consciência. 10 minutos depois entrava outra pessoa, Bert Hellinger, pelo amor de Deus. Eu não sei nem se falava o nome do padre, né? Acho que não sabia quem era, né? Seu padre, pelo amor de Deus, eu fiz algo horrível, nenhum ser humano pode passar por isso, por favor, tira essa dor de mim. Aí o Bert Hellinger falava assim, qual que é? Não, eu não posso falar, eu tenho vergonha. O que você fez? Eu matei uma galinha, me tira essa dor. Então, mesmo comportamentos iguais, mesmos comportamentos geram dor e peso de consciência diferente. E aí que é o negócio. Essa dor e esse peso de consciência está ligado à minha fidelidade familiar. Eu vou dar um exemplo aqui ruim, mas para você perceber como isso impacta. Na minha família é horrível torcer pro Palmeiras. Isso pode ser uma bobeira, mas isso traz muitas visões sobre todos os comportamentos que a gente tem, né? Essa caixa desse tesouro familiar, dos comportamentos que estão no nosso inconsciente, assim como o comportamento de preservação e fazer parte de um bando é algo ancestral que vai até as tribos mais longínquas, é algo que faz com que a gente se encaixe nos padrões da sociedade, para que a gente possa fazer parte da sociedade, a gente tem outros tipos de comportamento. Então, assim, estudou pouco. Ele voltou da África do Sul,
foi para a Alemanha, onde há boatos de que ele estudou psicoterapia. Não encontrei afirmações concretas, encontrei mais afirmações que ele estudou filosofia e teologia. Ele estudou teologia e filosofia antes de ir para a África. É bizarro, né? É bizarro. É lógico que você não vai encontrar. O Bert Hellinger morreu com 92 anos. Não é algo, né, que ele se preocupou em colocar. Se você procurar né? Nossa, cara, é bizarro esse vídeo, cara. Se você procurar Luiz Brites, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar o meu currículo no LinkedIn. Não existia LinkedIn, querida, né? Então, assim, ou eu não tenho cópia desse diploma do Bert Hellinger na faculdade que ele estava em 1950. Se um dia eu encontrar, eu te falo. Mas o que importa para mim é como eu me sinto depois de ter... Então, assim, né? O que importa é todo esse tipo de informação. Eu vou soltar mais um pouquinho aqui. Vamos ver se eu consigo dar mais atenção para a pessoa. Mas ele atuou como... E assim, né? É lógico, né? Ela não tá aqui, aí eu fico tratando ela assim, né? Desculpa, já peço desculpa, né? Sinto muito para tratar assim, né? Mas o dia que você quiser conversar comigo, eu vou ficar muito feliz. Eu te juro que eu vou olhar para você com mais amor, assim. Sinto muito, eu tô fazendo igual você faz comigo. Me sinto muito, fui tomado. Eu quero que você seja feliz, né? Psicoterapeuta, como terapeuta, e criou então essas constelações familiares. Não. Bert Hellinger, ele ficou na Alemanha durante um tempo, foi para os Estados Unidos, aí lá ele encontrou meditação, como que chama? Hipnose ericksoniana, e aí ele encontrou terapia primal, né? E lá ele ficou muito tempo, né? Inclusive tem relatos dele sobre esse estudo de terapia primal, né? Ou melhor, tem relatos dele quando ele encontra a hipnose ericksoniana, falando assim, é aqui que a gente vai entender o que pode transformar os comportamentos humanos, os mesmos comportamentos que ele via lá no confessionário na África, sabe? E aqui a gente vai encontrar ele pensou, não, a hipnose ericksoniana é o que resolve a vida das pessoas. Aí depois ele falou assim, não, isso aqui é limitado. Aí ele falou, não, terapia primal é o que resolve na vida das pessoas e é limitado. Inclusive tem prática de hipnose ericksoniana nas constelações conforme Bert Hellinger, na constelação familiar sistêmica conforme Bert Hellinger. Tem relato de ou movimentos baseados na terapia primal dentro das constelações familiares conforme Bert Hellinger. Não foi assim, é muito mais estudo, é muito mais... O Bert Hellinger estava à busca do que está por detrás de todos os nossos comportamentos, e não foi simplesmente voltar para a Alemanha, né? Deveria, como eu disse, né, é uma pena que esse vídeo alcançou tantas pessoas, né? Ela não estudou tanto assim. Baseadas na ideia que ele tem de família. Tudo isso da constelação familiar que a gente vai falar aqui... Não é baseado... Então, como eu disse, ele chegou a constelações familiares depois de muito tempo. E aí ele foi participar de um evento de constelação familiar, né? Ela está indo do lugar que ele criou, mas não foi ele que criou, né? Ele encontrou, participou de um evento de constelação familiar, né? Virginia Satir, também é anterior ao Bert Hellinger. Eduardo Moreno é anterior ao Bert Hellinger. A constelação familiar, ela é posterior ao psicodrama. Então, assim, não é tipo, opa, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer constelação familiar. Não é isso. Não foi assim, né? É baseado no que ele pensa, porque ele é o criador. Não é. E tudo que a técnica prega é a ideia dele. A maioria dos estudos envolvendo constelações familiares são dos anos 80, anos 90, mas são estudos muito pobres, sem metodologia científica, não são aceitos. Então, o negócio é o seguinte, né? O Bert Hellinger chegou uma hora que ele falou, não vou debater mais isso, né? O que eu vou continuar fazendo é compartilhando. E ele escreveu mais de 90 livros, né? E o último estudo com base científica foi feito pelo Samir Stort em meados de 2011, né? Então, assim, né? Eu não vou perder mais meu tempo. De novo, né? Não falaria assim, né? Na frente dela. A gente fica tomado, né? Quando a gente entra nessa energia, né? Então, o importante é a gente perceber que tudo está a serviço de algo maior.
e que eu realmente espero que a gente possa entrar em sintonia. A única verdade do amor, que é a unicidade, onde todos fazem parte e que todos têm o direito igual de pertencer. Então, muito obrigado pelo seu vídeo. Sinto muito, não memorizei o seu nome. E eu realmente desejo que você seja feliz e que você encontre, você já está no seu caminho, né? Mas que você encontre paz. E para mim a paz é quando eu não preciso falar mal de ninguém. Gratidão e até a próxima.